Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Os nossos jovens são uma das maiores vítimas do desemprego. Quais as causas dessa realidade? Faltam políticas públicas e oportunidades? Nossos convidados são o vereador Leonel Brizola, Rebeca Brandão, colaboradora do Observatório de Favelas, e Simar Azeredo, coordenador de emprego e rendimento do IBGE. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Queria começar com você, Simar, para a gente poder traduzir essa realidade em números. Então, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 5,6 milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade, ou seja, pessoas que estão em idade de trabalhar, né? Os jovens representam 648 mil desse contingente, ou seja, pouco mais de 10%, 12% aproximadamente. Então você tem uma população onde 12% dessa população é jovem. Você tem parte dessa população que está na força de trabalho, 60%, 3 milhões e 400. Desse número de força de trabalho, você tem uma presença expressiva de jovens, principalmente na desocupação. Isso nos últimos 3 anos. Você tinha em 2014, no final do ano, cerca de 99 mil pessoas, 33 mil pessoas desocupadas na faixa de 18 e 24 anos. Esse número chega a 129 agora, aumentando cerca de 96 mil. É um aumento de mais de 300%. Né? Você não tem aumento da ocupação, pelo contrário, a ocupação ela cai, mas ela não cai tão fortemente quanto aumenta a desocupação. É porque tem todo um desequilíbrio, ou seja, a pessoa perde a carteira de trabalho, isso afeta o jovem, isso afeta a população que está estudando, e o quadro que se tem hoje no município é um quadro que não afeta só os jovens, afeta inclusive a população adulta. Porque a gente já conhece que o jovem ele já tem um desemprego mais alto em função das barreiras que a gente conhece que ele não consegue enfrentar, que é a barreira da falta de qualificação, a barreira que está voltada para a falta de experiência. Então isso já é muito conhecido, não é só aqui no Rio, mas no Brasil como um todo. Mas com a crise e com essa recessão que a gente está passando, ainda atravessa, você tem um aumento muito expressivo e que afeta diretamente os jovens. A gente está fazendo uma conta do jovem que está efetivamente procurando trabalho, ou seja, que está distribuindo o currículo, que está tomando uma providência efetiva, e a gente não está nem colocando nessa conta aquele jovem que já desistiu de procurar trabalho, ou seja, aquele jovem também é uma realidade, que é o desalento. Rebeca, a gente pode entender esse quadro pensando em gênero, ou seja, entre os jovens, mulheres com baixa escolaridade, são ainda mais dentro dessa fatia de desocupação? Não, certamente. Eu posso falar muito menos no campo de números, muito mais no campo empírico. Eu venho da Baixada Fluminense, acho que estou dentro dessa classificação aí, eu tenho 29 anos e sou uma exceção porque estou empregada. Eu acho que esses números devem triplicar quando a gente for fazer recortes territoriais, principalmente jovens que vivem uma realidade emergencial, né? Então esse jovem ele tem que entrar no mercado de trabalho muito cedo para dar conta de uma dimensão de sustento familiar, ou enfim, né? Só que eu acho que isso vem de encontro a um momento mundial, que é um momento da quebra do intermediário na relação. Então o jovem ele passa a ter muitos repertórios e muitas influências de muitos lugares. Ele se torna um jovem multifacetado, ele não procura mais um espaço de trabalho que seja exclusivamente tradicional, então ele procura exercer múltiplas funções, ele é um jovem qualificado em múltiplas funções, mas acaba que lida esbarra no mercado de trabalho com uma vaga muito específica, cada vez mais específica, e que exige dele uma qualificação que ele não é capaz de ter, seja porque não teve acesso a essa educação qualificada, seja porque não teve acesso a uma formação cultural que o território possibilitasse isso. Então eu acho que se a gente for ainda para o campo das mulheres e das jovens mulheres, esse número deve aumentar ainda mais, porque aí a gente está falando de mulheres que, jovens mães principalmente, que além da barreira dos estudos, do recorte socioeconômico, do recorte territorial, ainda param um tempo da sua vida para atender a demanda familiar. Então, eu acho que é uma realidade muito mais grave. Assim, os jovens nem, né? Aquele que não está nem no mercado de trabalho, não está nem estudando, não está nem procurando uma alternativa. É o jovem que a gente mais se preocupa hoje em dia, né? Vereadora, o que a gente pode atribuir o fato do desemprego ser maior em relação aos jovens? Olha, os dados são alarmantes, né? Aqui colocado pelo
CIMAR do IBGE. Em 3 anos, o Rio de Janeiro perdeu 500 mil, mais de 500 mil de postos de trabalho. E o jovem é afetado, na verdade. Né? Mas isso também, né, nós temos que fazer uma análise mais profunda da questão política. E ela passa pelo modelo econômico que é realizado no país. Né? É um modelo econômico excludente, com as classes pobres, principalmente. Aqui, colocadas, essas meninas que vêm da classe baixa, vêm da favela, vai parar onde, na verdade? Como empregada doméstica. Aumentou em mais de 300 mil empregadas domésticas no país. E o salário do IBGE, eu peguei dados do IBGE, trabalho doméstico, CIMAR, caiu para R$ 858. É abaixo do salário mínimo. Então estamos falando de condições degradantes. Temos que dizer que tipo de trabalho e emprego é esse? Porque o trabalho não é... O trabalho tem que ser um meio de vida e não um meio de morte. E o que está se configurando no país é justamente isso, praticamente um trabalho escravo. Depois da quebra da CLT, se você pegar uma renda mensal, né, um emprego formal, ou seja, com carteira assinada, Rebeca, valor de R$ 2.096. Sem a carteira assinada, R$ 1.202. Né? Ainda levando todas as condições de você ter uma carteira, os benefícios de você ter a carteira assinada e não ter uma carteira assinada. E como é que está indo isso tudo? Para onde que deságua toda essa juventude sem emprego? Num país onde o auxílio moradia de um juiz é o triplo de um salário de um professor. O país não pode dar certo dessa maneira. CIMAR, você deu uma boa imagem em relação a esses números, ou seja, um bom panorama. A gente tem aí mais de 500 mil postos perdidos nos últimos 3 anos, também nos últimos 3 anos um aumento de 96 mil jovens na desocupação. Né? Quem são esses jovens? Então, primeiro, parte dessa enxurrada de jovens que caem na força de trabalho através do desemprego é muito consequência pela perda da estabilidade, ou seja, se perdeu 3,5 milhões de carteiras de trabalho no Brasil inteiro de 2014 para cá. Uma pessoa quando perde a carteira de trabalho, né, que chega a ser um passaporte até para crédito, inclusive, ela chega em casa, ela perde estabilidade. E isso, mesmo que ela ainda consiga ficar no mercado de trabalho sem carteira, ela vai perder essa estabilidade, então ela vai chamar o filho que está na escola, ela vai chamar a esposa que não está trabalhando, ela vai levar outras pessoas com ela para a fila do desemprego. Então, um posto de trabalho que você com perda de carteira, isso pode levar 2 a 3 pessoas para a fila da desocupação. Então, esses jovens que estão hoje no desemprego, eles são consequência dessa crise. São pessoas que perderam emprego, são pessoas que deixaram de ter carteira de trabalho assinada e levaram com isso essa população. Esse exemplo que o vereador citou da redução do emprego doméstico, isso, na verdade, são pessoas que estavam, mulheres, 95% do trabalho doméstico é composto por mulheres, que estavam no mercado de trabalho na iniciativa privada, perdem o emprego por falta de oportunidade e elas voltam para o mercado como empregada doméstica e têm que negociar. Do tipo, ela deixa de ser aquela empregada do dia a dia, vira diarista num valor mais baixo, porque a população também perdeu o poder de compra. Então, por isso, você vê isso refletido no salário dela. Então, acaba que o jovem, respondendo diretamente a sua pergunta, ele é a consequência dessa crise. E a gente está lidando com uma parcela da população que nem é a parcela da população de baixa renda total. Porque tem uma parcela da população que não está procurando emprego, que não tem como se vestir, não tem como nem morar. Até mesmo o dinheiro da passagem. Que não está nessa conta. Esse tipo de procura. Exatamente. Agora, para a gente poder fazer um corte, qual a idade, qual a faixa etária mais preocupante? Essa faixa etária em torno de 16 a 29 anos de idade, que é a idade que a Rebeca se encontra. Rebeca, você sentiu isso bastante nessa sua trajetória também? Não, ou seja, absolutamente. observando e na pele? Absolutamente. Assim, eu ainda tive o privilégio de fazer parte de uma família que tinha condições, então eu estudei em colégios particulares, estudei fora do país,
e tive acesso a uma outra formação cultural, mas assim, não era a realidade dos meus iguais, tanto na Baixada Fluminense quanto nos projetos onde eu passei. E aí, observando um pouco a fala deles dois, eu queria também talvez jogar uma provocação, não sei se é possível, eu acho que é sobre o ensino técnico também que é oferecido. Quando a gente vai parar para pensar nos cursos técnicos que são oferecidos perto das favelas ou perto dos territórios mais populares, por exemplo, pela FATEC ou por outras instituições, os cursos são de reprodução de uma classe trabalhista que existe há muito tempo. Então, assim, o jovem, eu acho que ele se identifica muito pouco com esse perfil de profissional que está sendo oferecido para ele imediatamente, porque é uma forma também muito de você dar muito pouco e ganhar muito em troca, né? Você ganha muito tempo e uma mão de obra muito qualificada, investindo muito pouco, acho que estruturalmente na vida desse jovem. Ok, Rebeca, a gente vai continuar sobre esse assunto Tá no bom. segundo bloco. Desculpa. O Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema desemprego entre os jovens. No bloco anterior, a Rebeca falava sobre a questão dos cursos técnicos. Queria perguntar para o senhor, vereador, em relação a essa questão. Faltam oportunidades ou políticas públicas? Faltam políticas públicas, né? Tanto no Rio de Janeiro como nacionalmente. Eu pego outro dado aqui, do IBGE. Agricultura familiar perdeu 350 mil postos de trabalho. Essa vai desaguar onde? Nos grandes centros urbanos, favelização. Então é uma lógica perversa nacional. Lógico que o Rio de Janeiro ele é diretamente afetado, né? O economista Carlos Lessa dizia que o Rio de Janeiro talvez seja a cidade mais brasileira de todas as cidades, porque há vários rios aqui, né? E nesse sentido, como nacionalmente o Brasil vai mal, se o Brasil vai mal, o Rio vai mal. Ele absorve. Né? Aqui é diferente de São Paulo, a favela está dentro de um lugar rico. Você vai em São Conrado, você tem um apartamento de 50 milhões e tem um barraco, né, naquele estado. E são próximos. Né? Então você tem uma realidade gritante no Rio de Janeiro, não há como fugir. Diferente de São Paulo, que eles escondem lá para bem longe, se possível para a Ilha do Diabo, né? Como eles fazem. Então, da onde que a gente possa criar políticas públicas? Como é que a prefeitura consegue sobreviver diante desse quadro? Sendo que o Rio de Janeiro já foi capital, perdeu, né, os postos de trabalhos federais, perdeu um valor considerável e nunca foi ressarcido nessa parte. Né? Mas há aqui também uma gestão temerária, vamos dizer assim, que você possa ver, os dados são claros, em 3 anos mais de 500 mil. E tem dados no país, 65 milhões que estavam de pessoas aptas para o trabalho, não estão no mercado de trabalho. São 65 milhões. O vereador deu dados nacionais e eu queria pedir para você, Simar, dar um panorama desse retrato no país. De acordo com a avaliação da PNAD, enfim, a gente avançou esse problema em algumas regiões, recuou em outras. Como é que a gente está nessa distribuição por regiões e estados? Então, o avanço vinha até 2014. Depois disso, começou o processo de perda, principalmente da carteira de trabalho. Naquele momento ali, a população ocupada ela não caiu, ela se substitui o emprego formal com uma enxurrada de empregos informais, voltados principalmente para a parte de alimentação e comércio. Por isso você vê aqui no Rio de Janeiro, principalmente, um grande número de pessoas vendendo quentinha na rua. Só que a população desocupada, e a gente viu aqui no Rio, também principalmente no Brasil inteiro, avança de forma assustadora. Né? Porque perde a estabilidade, isso vai afetar outras pessoas do conjunto familiar e você vê naquele processo aumentar exponencialmente a desocupação. Hoje você vê praticamente um aumento do desalento, né? Ou seja, pessoas que passam tanto tempo na fila que passam a desistir dela. E acabam buscando outras realidades. Sim, né? Como... fica fora do mercado. Sim. Né? Tem a população que tem a oportunidade de se qualificar, né? Tem outra parcela que não tem essa oportunidade e fica no desalento mesmo. Tem um ponto que também é importante ressaltar aqui, tem a desocupação avançando, tem a perda da carteira, agrupamentos que não se recuperam como a construção, né? Isso deixa muita gente do lado de fora, pessoas que são especializadas em ser pedreiro, em ser servente de pedreiro e ficam fora do mercado. Grupamentos de atividades que com a melhora da economia tinham se esvaziado, como é o caso do emprego doméstico, volta a subir.
Há risco, Rebeca, desses jovens caírem no subemprego, informalidade? O que você consegue enxergar em relação ao trabalho que você realiza? Não, eu acho que assim, em relação ao trabalho que eu realizo, o nosso esforço indubitavelmente é para que isso não aconteça, assim. E a gente acredita numa dimensão do jovem que é uma dimensão do resgate da identidade dele a partir do território e a partir da cultura, né? Como um elemento fundamental de superação das desigualdades e do convívio pela diferença, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente investe, enquanto instituição Observatório de Favelas, em ações consistentes, como os solos culturais, que foi uma ação de mapeamento, aqui, de qualificação de 120 jovens para mapeamento em 6 territórios periféricos, né, do Rio de Janeiro, e mapeamento de iniciativas culturais. A gente tem a Arena de Cro, que é o espaço que eu faço a gestão lá na Penha, que investe diretamente em processos de participação aberta com a população e com os jovens, majoritariamente jovens, né, porque é a classe que acessa esses equipamentos. A gente tem o Galpão Bela Maré, na Maré, que é um galpão de arte contemporânea dedicada a pensar a arte contemporânea dentro de uma favela, dentro de um complexo de favelas que é a Maré. Então, a gente trabalha majoritariamente no caminho de oferecer outros repertórios, na verdade. Qual é o maior desafio? A gente sabe que a falta de experiência é um empecilho, enfim, o fato de ser o primeiro emprego, sobreviver a ele também é muito difícil? Olha, eu acho que o maior desafio, na verdade, é a falta de reconhecimento de novas expertises, assim. E o reconhecimento desse jovem com esse repertório como um reconhecimento genuíno mesmo. Eu estava ouvindo você falar, por exemplo, eu acho que um elemento fundamental na sua fala é, por exemplo, os jovens que se mudaram ali da carteira de trabalho para o MEI, né, para o microempreendedor individual. Então ele sai ali da classe de trabalho, não é qualificado exatamente para entender o que é ser um microempreendedor individual apesar de querer desenvolver a sua própria atividade, e fica ali num limbo burocrático, né, de desenvolvimento da sua ação. Então eu acho que assim, o maior desafio hoje é a qualificação, sem dúvida, desse jovem e de um mercado de trabalho que entenda esse novo perfil do jovem e principalmente do jovem periférico, né, como uma pessoa de identidade, né? Vereador, o jovem que está sofrendo com desemprego pode ter passado aí por um momento de economia um pouco melhor no passado e agora ele está num momento de novidade, ou seja, como se adaptar a essa nova realidade? Como que o jovem consegue escapar desse cenário? O que a gente tem visto é que estão sendo tragados pelo furacão da violência. Muitas vezes, a maioria das vezes vítima, outras vezes participando até por falta de oportunidade. Eu diria que estava muito melhor, não um pouquinho melhor. De fato, havia uma oportunidade maior. Mas o que a gente viu, a realidade do Rio de Janeiro, falando como Rio de Janeiro, foi justamente políticas públicas que eram maquiagens. A Rebeca falou aqui da FAETEC. Qual a oportunidade que o jovem tem que ter? O jovem tem que ter 2 oportunidades claras na vida. A primeira, né, por 2 opções. A primeira, a universidade, né, a área científica. E a segunda, um curso técnico de qualidade. Não é qualquer curso técnico, não é para apertar botão e nem para contador de supermercado que a gente está falando. A gente quer uma qualificação que ele possa se desenvolver, ter a sua família, ter a sua casa. Isso tudo é questão de direitos humanos básicos. Isso é distribuição de renda. Saúde é distribuição de renda, emprego é distribuição de renda, qualidade de emprego é distribuição de renda. A gente está num país que 48 milhões de brasileiros se intitulam empresários, enquanto 38 milhões de trabalhadores de fábrica. Empreendedorismo? Que tipo de empreendedorismo nós estamos falando? Porque a imprensa, não, seja empreendedor, jovem empreendedor, as igrejas colocam isso. Mas que tipo de empreendedorismo a gente está falando? Como é que está essa questão? O quê? Vou vender quentinha, vou vender brownie, vou vender carro de pipoca, vou ser um eletricista. Como é que a gente quer? A gente quer um país de commodities que vá só exportar matéria-prima e recomprar ela superfaturada? Porque quando eu comecei aqui, disse que a questão do modelo econômico é o principal. Porque a gente pode discutir inúmeras políticas públicas, mas se não mudar esse modelo econômico perverso, que requer principalmente os mais baixos níveis de qualidade de vida do povo e que não distribui renda, não tem como dar certo.
A gente pode criar inúmeras vertentes, ajudar, amenizar, mas nós vamos estar aqui tratando de uma inflamação gravíssima, aguda, os números não mentem, com aspirina. E qual é o resultado? O exército na rua, apontado para a favela? A classe média horrorizada com medo daquilo que ela mesma ajudou a produzir? Mais alegre por ter uma doméstica em casa que pode pagar um salário mínimo, menos do mínimo, para não ter que botar seu filho na creche privada que custa R$ 2.500? Então é uma lógica perversa que nós temos falando e que o jovem é a maior vítima. E, Rebeca, a gente vê aí setores querendo punir jovem mais cedo ainda, sendo que o jovem é vítima de todas as vertentes nesse país. Então é uma questão, eu acho que nós temos eleições, eu acho que aí pode ser um grande vetor para uma profunda discussão, não uma politicagem, que é o que a gente tem visto diariamente nesses últimos tempos. Ok, então no próximo bloco a gente vai falar sobre soluções para traçar aí um futuro melhor. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate, a gente volta já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate com o tema desemprego entre os jovens. Rebeca, quais são as opções que estão sendo criadas para os jovens, para eles superarem o desemprego? Olha, dentro do que me cabe, que é o campo da cultura, a gente, dentro do Observatório de Favelas, a gente acredita nisso, né, na superação das desigualdades pela diferença, né, pela convivência. Então a gente tem um compromisso muito claro com isso, com essa parcela da população, principalmente com o jovem, através de iniciativas como a SPOC, que é uma escola popular de comunicação crítica, onde jovens são qualificados, por exemplo, para produzir narrativas sobre seus territórios. A gente acredita que isso mude a perspectiva, inclusive, territorial, de investimentos territoriais, inclusive, que essas áreas deixem de ser áreas marcadas pela violência e passem a ser marcadas pela potência criativa que elas têm. E a gente acredita que o jovem é o linha de frente disso. E, particularmente, dentro da Arena, as ações que a gente tem desenvolvido vão muito de encontro a resgatar uma identidade muito própria desse jovem. A gente tem, como um exemplo, acho que os nossos maiores exemplos, a companhia Passinho Carioca, que é uma companhia que hoje é residente nossa lá. Ela atende mais de 60 jovens nas oficinas regulares. A gente já tem convênios, por exemplo, com abrigos, com CRAs, CAPs, enfim, outras institucionalidades, no sentido de, como eu disse no começo, oferecer outro repertório para o jovem. É nisso que eu acredito, é nesse tipo de iniciativa que eu acredito. Se a gente for para outros campos, assim, para outras instituições, seria, enfim, infinito aqui, mas é nisso que eu acredito, é nisso que o Observatório acredita. Simar, resgatar dessa identidade que a Rebeca falou, que setores apontam como saída para esse problema, na sua avaliação? Onde esses jovens, de acordo com a pesquisa realizada por vocês, têm mais opção? Então, opção hoje eu não consigo ver. Eu acho que tem uma crise instalada no país, onde você vê a quantitativo forte de pessoas, grande de pessoas na informalidade. Não vai ser trabalho doméstico que vai fazer o país crescer, não vai ser ocupação e atividade de baixa escolaridade que vai permitir um avanço do país, inclusive da formação dos jovens. Eu acho que o país tem que investir em educação de base, investir no profissionalismo, em ocupações voltadas para a tecnologia de ponta, né, para disputar o mercado internacional de forma bastante de igual para igual. A gente tem uma Agenda 2030 pela frente, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil tem que dar conta desses indicadores. Temos um bônus demográfico importante ainda, diferente do que acontece na Europa, que vários países perderam, mas aproveitaram o bônus, não tem mais o bônus, mas aproveitaram esse bônus. O Brasil, com essa crise, prejudicou bastante isso, então a gente tem um bônus demográfico que tem que estar atento para ele. Não perder esse bônus demográfico, investir nos jovens, em ocupações voltadas para a tecnologia, ou seja, investir na educação. Educação, a gente lembra de uma questão bem familiar em relação ao trabalho realizado pelo seu avô, ou seja, o desempenho nos jovens, o desemprego, ele ameaça justamente esse ganho da educação no passado, na sua avaliação? Olha, a gente tem um cálculo que se tivesse continuado o mesmo projeto do Centro Integrados de Educação Pública, concebido pelo Darcy, pelo Brizola e pelo gênio da arquitetura Niemeyer, nós teríamos hoje mais de 10 milhões de jovens formados e encaminhados. Era uma geração que a gente teria
conquistado, né? Então, aqui a Rebeca trouxe a questão cultural importantíssima, o Cimar trouxe questões de trabalho, de qualificação. Né? Isso passa por uma reestruturação. Né? A gente tem que sair dessa telenovela do noticiário da política, de lava-jato, corrupção, segurança. Nós temos que fazer uma profunda discussão do que a gente quer para o país daqui a 20 anos. Como é que é o Rio de Janeiro daqui a 30 anos? Vocês já imaginaram como é que vai ser? Hoje nós vemos aqui milhares e milhares de famílias que era uma pessoa só dormindo, são famílias. É uma família com criança pequena nas ruas e sem perspectiva. Governo é para criar emprego. Mas o que estão sendo criados de fato? Que tipos de emprego e trabalho estão sendo criados? Num país que congela os gastos públicos por 20 anos, que faz a quebra das garantias fundamentais de trabalho, que é a CLT, e que diz que está atrasado, não tem nada de atrasado. Eu já participei, inclusive, de um debate aqui que mostrava que, pelo contrário, é muito avançada e uma proteção ao indivíduo, ao ser humano, gritante. É ela que vai qualificar, de fato, o desenvolvimento do país. Nós temos a destruição da indústria do nosso país. O Rio de Janeiro já foi um polo têxtil desse país, olha, enorme. Empregava um mercado de trabalho gigantesco, uma produção, geração de impostos, tudo isso se perdeu. Ou seja, o país hoje concentra tudo em São Paulo, como fosse uma espécie de uma bomba de sucção, chupando tudo de todos os outros estados, e de São Paulo manda para fora do país, cru, praticamente cru. Você sabe que a Alemanha é o maior exportador de café do mundo, mas ela não produz um pé de café. Um pé de café. Quase 60% do café é nosso. Por isso que passa por uma discussão profunda. Então, eu acho que a parte das políticas públicas, ela tem que ser centrada que modelo econômico nós queremos para o nosso país. Rebeca, o Brasil não está sozinho no cenário mundial, né, do desemprego entre os jovens. A gente pode ter aí inspiração em alguma parte do mundo? De que forma a gente consegue pensar em perspectivas? Olha, na verdade, eu acho que a gente tem perspectivas maravilhosas ao redor do mundo. A inovação vem exatamente da juventude, assim, principalmente, né, ratificando o que o Cimar está falando, no campo da tecnologia, das novas tecnologias, assim. Eu acho que se a gente investisse efetivamente na potência criativa dessa juventude e na capacidade que ela tem, e aí eu já me incluo fora mesmo, porque eu já não acompanho, a capacidade que ela tem de decifrar os novos códigos que estão sendo colocados para o mercado, para a cultura e para todos os campos, certamente a gente teria um futuro muito mais promissor, assim. E aí, nesse sentido, assim, não só a gente tem como se inspirar muito em modelos externos, mas eu acho que modelos externos também tem muito para se inspirar em modelos brasileiros, apesar disso. Isso já tem acontecido. Então, isso de estabelecer rede, potencializar um potencial criativo que vem do jovem periférico, isso já está sendo copiado em outras periferias do mundo, né? Então, acho que a gente tem muito para trocar, na verdade. Acho que a gente deu uma boa visão em relação às soluções, chegamos ao final, mas a gente precisa das conclusões. Começando com você, Cimar. Então, eu acho que o Rio de Janeiro hoje, o Brasil como um todo, vive sustentando o emprego cada vez mais em cima de uma plataforma informal. A gente sabe que a informalidade ela não é bom para a pessoa, ela não é bom para o país, ela não é bom para ninguém, porque isso no curto prazo resolve, mas no médio e longo prazo essas pessoas não estão contribuindo com a Previdência, elas não estão diante de uma ocupação que vai durar para a vida toda e que não vai trazer assim, nada para ela em termos de aprendizado profissional. Eu acho que a gente tem que estar muito atento aos indicadores, né? Fazer uma leitura perfeita. Eu acho que a PNAD contínua, que é a pesquisa hoje utilizada para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil, ela dá conta disso, descendo até o nível das capitais. Então, eu acho que cabe aos gestores fazer uma leitura correta e bem feita desses indicadores para poder estar, então, propondo e executando políticas que sejam bom para a população e principalmente para os jovens. Rebeca. Eu queria agradecer, na verdade, a possibilidade de estar aqui falando. Acho que me incluo muito dentro desse debate. Sou uma privilegiada, tenho um emprego, exerço um papel, acho que fundamental também dentro da minha cadeia,
mas não seria possível se não houvesse investimentos, os investimentos que foram feitos, eu acho que na minha vida e na vida dos meus iguais, assim, no campo de aumentar repertórios, principalmente. Então, eu acho que hoje eu me tornei a profissional que eu me tornei por conta dos repertórios que foram me apresentados. Eu acho que essa é a única solução possível. Queria agradecer imensamente e agradecer ao Observatório também por, enfim, acreditar em mim nesse sentido. Só isso. Vereador, sua conclusão. Bom, eu queria agradecer ao Cimar, à Rebeca, o trabalho importantíssimo do IBGE, do Observatório de Favelas, né, acompanhando, né, trazendo ali da ponta aquilo que às vezes passa desapercebido ou então, não, na verdade, não querem ser escutado. Então, e trouxemos dados aqui importantíssimos de números, né, que chocam a realidade e confrontam, às vezes, o que está por aí, uma espécie de uma cortina de fumaça, dizendo que a economia vai bem, mas como que a economia vai bem se não tem emprego? Então, eu acho que a grande questão ser dada nesses próximos, vamos dizer, meses até o final do ano, com um ano eleitoral, um ano importantíssimo, né, para o país, para os estados, vamos assim dizendo, eu acho que o Rio de Janeiro ele vem sofrendo assim, um laboratório de políticas públicas neoliberais, não só em 3 anos, mas há muito tempo. E isso, de fato, tem contribuído imensamente por essa massa enorme de desocupados, né? Brizola e o Darcy diziam que compromisso com as próximas gerações é educação, né? E educação é compromisso orçamentário. E o que nós temos vistos aí é que o compromisso com a segurança se investe mais em segurança do que educação. Se a gente quer ter um país que possa competir com as grandes potências mundiais, nós temos que estar aqui, alçado com isso aqui. Formar a educação para que a gente possa ter a tecnologia de ponta, né? A consciência cultural de quem somos, de onde viemos e como nós estamos inseridos nesse processo mundial, porque o processo é como um todo e depois para as partes. Então o Rio de Janeiro tem um trabalho herculeano à frente. Herculeano porque eu digo que o Rio sofre, diante de todo esse cenário, é o que mais sofre. Além, lógico, das regiões norte e nordeste que não recuperam emprego. O Rio de Janeiro sofre um processo parecido com as regiões norte e nordeste do país que não recuperam emprego. Somente a região sudeste, mas ainda, como aqui falou o companheiro Cimar, é os subempregos. Então a realidade é muito preocupante, é uma luz vermelha apitando e que se não nos mobilizarmos imediatamente, o preço vai ser muito caro a ser pago. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.